Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus por mais uma noite que o Senhor nos preparou. Estamos começando mais uma live para falarmos do amor de Deus, para fazermos daqui a pouco a oração da meia-noite e meditar numa palavra da parte do Senhor para nossas vidas. Deus, Ele deseja nos abençoar. Deus, Ele deseja falar com a nossa alma. Ele deseja falar ao nosso coração e nós estaremos daqui a pouco entrando na meditação da palavra, estaremos daqui a pouco fazendo oração e também entregando aquilo que Deus Ele tem direcionado no nosso coração na noite de hoje. Deus abençoe a paz, irmã Jane. Deus abençoe sua vida. Obrigado por participar aqui da live. Nós estamos aguardando mais alguns minutinhos. Tem irmãos que já estão esperando a live começar à meia-noite em ponto. Então, se começa um pouquinho antes, já tem pessoas que já se perdem, né? Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Faltam aí 2 minutos para meia-noite. E daqui a pouquinho nós vamos estar louvando ao Senhor com a palavra. Vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar glorificando o nome do nosso Deus. Lembrando que no próximo domingo, nós vamos começar uma série de live especial. Uma série de live especial falando sobre enfermidades na alma. Nós vamos estar falando sobre enfermidades na alma. Então, o nome do Senhor ele vai ser glorificado porque vai ser vão ser ministrações, não vai ser uma, né? Vão ser ministrações seguidas com pastores diferentes. Hoje mesmo estava falando com a pastora Poliana, hoje estava falando com a pastora Marilda, apóstolo Mateus. São pessoas que vão estar ministrando essas lives sobre enfermidades na alma. Então, nós vamos estar falando de depressão, vamos estar falando de ira, de sentimento de culpa, vamos estar falando de bipolaridade, vamos estar falando de tudo aquilo que envolve a alma, o sentimento, os pensamentos, as intenções do coração. No próximo domingo agora eu quero já deixar esse convite. Deus abençoe também a Vanessa que acabou de entrar aqui. Então no próximo domingo eu quero deixar esse convite já para vocês. Hoje nós tivemos aí já um vídeo de chamada e eu creio que Deus ele vai tocar em muitas pessoas, viu? Deus vai tocar em muitas pessoas. São uma série de lives são especiais, são justamente para tratarmos de enfermidades na alma. Então, novamente repetindo, você que tem ou que conhece alguém que sofre de depressão, que sofre de ansiedade, que sofre de insônia, você que conhece alguém que de repente sofre de sentimento de culpa excessivo, o que mais se encontra hoje são pessoas que sofrem muito com o sentimento de culpa. A pessoa um dia ela errou, ela falhou e ela depois fica se martirizando. E as nossas maiores batalhas nem sempre acontecem externamente. As nossas maiores batalhas acontecem na nossa mente, muitas das vezes. Acontece no nosso intelecto. Então essas lives elas vão ser para abençoar a vida de muitas pessoas. Deus abençoe Camila Gregório, que acabou de chegar. Deus abençoe a Jéssica. Saudade, Jéssica. Deus abençoe sua vida. Estava falando hoje com a irmã Cristina. Deus abençoe a Veliedrice. Deus abençoe a Pamela. Deus abençoe a cada um de vocês que estão chegando aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma palavra. A palavra de hoje ela é bem curiosa.
A palavra de hoje ela é bem curiosa. E eu já vou até adiantar, vou dar um spoiler aí da palavra. É uma palavra que precisa de fé para acreditar no que está escrito na Bíblia, né? É uma palavra que vai precisar de fé, porque a olho humano vai parecer uma loucura, viu? A olho humano você vai olhar, peraí, pastor, que negócio é esse? Mas é Bíblia. É Bíblia, é palavra de Deus para mim e para sua vida. Amém? Então, eu te convido a participar. Deus abençoe cada um que está entrando nessa live. Eu vou pedir para vocês aquela prática, aquelas duas práticas que nós temos aprendido a ter aqui nas lives. A primeira prática é que aqui embaixo, nesse aviãozinho, eu preciso que você compartilhe com pelo menos 5 pessoas dos seus contatos. Compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas. Aperta aí o aviãozinho, vai começar a aparecer ali os seus contatos. E você vai compartilhar dessa live com essas pessoas, vai chamar essas pessoas aqui para a live. É a primeira prática. E a segunda prática é que também tem um coração aí, ó. Tá vendo que já tá voando o coração na tela? É que já tem gente que já pegou a visão, né? À medida que você aperta também aí o coração, você está dizendo para o Instagram que esta live está interessante. E aí o que o Instagram faz? Ele vai avisando também para as pessoas. Então, me ajuda nisso, por favor. Quanto mais pessoas você compartilhar e quanto mais vezes você contribuir, o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Deus abençoe a Thaís que acabou de chegar. Gente, eu tenho recebido testemunhos. Hoje mesmo eu recebi testemunho de pessoas que têm estado felizes por tudo aquilo que Deus ele tem feito em nossas vidas. Eu confesso para vocês que eu sou novo ainda nessa questão de live. Quem me conhece e acompanha o ministério do pastor Eduardo, vê que o pastor Eduardo não tinha esse costume de fazer live, de ministrar oração, ministrar palavra. E não era porque não queria ou não acreditava que Deus podia agir. Não era por isso. Era porque nós tínhamos um foco muito no pessoal. Só que esses últimos tempos, o Espírito Santo ele tem me incomodado e tem me cobrado. E Deus tem dito para mim, Eduardo, eu quero transbordar na vida de mais pessoas. Eu quero que você alcance mais pessoas. E o Senhor me direcionou a falar, começar a fazer essas lives. Deus falou para mim, falou comigo. Deus falou comigo, Eduardo, tem pessoas que não conseguem chegar à igreja, não têm tido forças para ir à igreja. Não é porque não quer Deus, não é porque não tem fé, é porque faltam forças. E muitas das vezes essas pessoas precisam ouvir uma palavra, precisam ouvir uma mensagem da parte de Deus. Então, nós estamos no começo. Vocês vão ver aí que tem dias de live que tem 10, tem 13 pessoas, tem 15 pessoas. Tem dia que tem um número menor. Mas, pastor, por que o senhor não para? Porque enquanto tiver uma alma aqui me ouvindo, eu vou pregar a palavra de Deus. Amém? E eu tenho certeza que o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Deus abençoe a Thaís, Deus abençoe a Claire, que acabaram aqui de entrar. Amém? Então, vocês que puderem, já compartilhe essa live com mais pessoas, me ajude a compartilhar aqui, ó, e me ajude apertando no coração, o coraçãozinho já parou aí, voltou agora. Aperta aí no coraçãozinho, que aí você vai estar dizendo pro Instagram que essa live, ela é interessante. Amém? Olha só, vamos partir para a palavra do Senhor? Eu disse que a palavra de hoje precisava de fé para acreditar no que está escrito. É Bíblia, ó. Eu vou ler a Bíblia, viu? Eu vou ler a Bíblia. Olha só, livro de Números. Coloca aí para mim, por favor, alguém. Números, capítulo de número 22 e o versículo 21. Quem puder, coloca aí na tela, por gentileza, porque aí se mais alguém entrar, a pessoa vê nos comentários de qual palavra que nós estamos falando. É por isso que eu peço que se alguém entrar, a pessoa já consegue ver aqui nos comentários qual palavra que vai ser ministrada e ela consegue participar.
E depois, se ela quiser também ler o texto na casa dela, aliás, ela já está na casa dela, depois da live, se ela quiser ler o texto, ela consegue acompanhar. Olha só, gente, Números, capítulo de número 22 e o versículo de número 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Balaão, Deus abençoe, Pamela, obrigada aí, Deus abençoe os que mais estão escrevendo. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Deus abençoe, Diácono Marcos, acabou de chegar, profeta. E a ira, olha só o que diz o versículo 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. Versículo 23, eu vou parar de ler aqui. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo caminho. Então, olha isso, gente. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Eu disse para vocês que essa palavra precisa ter fé. É uma palavra que parece loucura quando você escuta ela. A Bíblia vai dizer aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que o povo de Israel estava sendo muito abençoado por Deus. Deus havia tirado Israel lá da terra do Egito. A Bíblia diz que Deus havia já feito aquele milagre, aquele prodígio muito conhecido chamado a abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel passou em terra seca. E a Bíblia diz que os carros, os cavalos de Faraó ficaram todos dentro do mar, porque Deus afogou todo mundo lá. Oi, a Radassa está aqui comigo hoje, tá? Então vocês não estranham, não. Oi. Tá, o pai já vai te dar, tá? A Bíblia diz que agora, olha o que acontece. Desculpa eu parar um pouquinho, porque a Radassa tá aqui e ela tá querendo mamar dela. Daqui a pouco eu já vou parar aqui para socorrer ela, dar uma mamada da minha filha. Agora eu vou voltar aqui, voltando ao raciocínio. Deus abençoe a Aline, que acabou de chegar. A Bíblia diz que agora o povo estava com uma fama muito grande. Todo mundo olhava e disse, você viu Israel? Israel venceu o faraó e venceu a nação do Egito. Tem um Deus com esse povo e esse Deus é muito poderoso. A Bíblia diz, irmãos, que essa fama percorreu e chegou até um rei chamado rei de Moabe. A Bíblia diz que o nome desse rei era Balaque. A Bíblia diz que quando esse rei ele ouviu falar dessa fama do povo de Israel, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que o coração dele se preocupou e ele falou, eu preciso dar um jeito de parar esse povo. Eu preciso dar um jeito de acabar com esse povo de Israel, porque se chegar aqui, nós vamos perecer. A Bíblia diz agora, olha só o que acontece. A Bíblia vai dizer que quando essa fama chegou, que ele viu que o povo poderia vencer eles e que ia dar tudo errado nos projetos dele, vem aqui, a Radassa vai vir aqui pro meu colo. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que naquele momento ele foi lá e contratou um profeta para profetizar contra o povo de Israel. A Bíblia diz que enquanto ele contratou o profeta para profetizar contra o povo de Israel, olha só o que a Bíblia fala. Esse profeta foi para ouvir o que ele queria. E ele falou, eu vou te honrar, mas o seu papel é amaldiçoar o povo de Israel. Trato feito, se você fizer isso, eu vou te honrar com dinheiro, vou te honrar com prata, com ouro, vou te honrar com tudo que você tem de direito, você vai ter do bom e do melhor. Ele falou, bom, eu vou orar a Deus, e o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Ó, a Radassa dando tchau para vocês, ó. A Bíblia diz agora, presta bem atenção, olha só, voltando novamente ao raciocínio. A Bíblia diz que quando ele foi orar, Deus falou para ele assim, você pode até ir, mas você vai ter que falar só o que eu mandar você falar.
E aí ele foi. Só que a Bíblia diz que ele foi do jeito dele. Ele foi, mas ele foi andar do jeito dele. Ele arrumou a jumenta e ele foi montar na jumenta para ir para lá. Gente, escuta isso. No caminho que ele estava indo, ele não viu, mas a jumenta viu um anjo do Senhor com uma espada na mão, pronto para matar ele e ela se ela fosse adiante. Quando a jumenta viu isso, a jumenta agora empaca, ela para. Ela falou, eu não vou andar, porque tem um anjo ali, e esse anjo vai matar eu e ele se eu for. E aí ele sem entender nada, porque ele não estava ligado espiritualmente, ele estava agindo carnalmente. Ontem nós falamos sobre a diferença de visão espiritual e visão carnal. Tá, e se tratando de batalha, falamos lá. Depois você acompanha a live aqui, você coloca no meu perfil e vê a live de ontem sobre guerra espiritual. A Bíblia diz que agora a jumenta então tá vendo um anjo, ela fala, eu não vou adiante. Eu não vou adiante. E aí a Bíblia diz que agora, olha o que acontece. Ele bate na jumenta, espanca a jumenta. Aí ele tenta virar para o caminho, não, vou mudar a rota, porque essa jumenta aqui não quer me obedecer, vou por aqui, você vai ter que ir, você vai ter que ir. E ela empacada. Ele foi tentar levar ela para outro caminho e aí o pé dele apertou, bateu em algum lugar e apertou. E ele ficou mais bravo ainda, a jumenta empacou, ficou mais bravo ainda. Aí a Bíblia diz que por 3 vezes ele forçou ela a ir. E aí, olha só, eu falei para vocês que precisava de fé para ouvir a palavra de hoje. Está na Bíblia, não estou inventando história. A Bíblia diz que a jumenta agora vai falar para ele, eu não posso ir. E ele fala, por que você não pode andar? Eu não posso ir. Por quê? Porque tem um anjo de Deus ali na frente com uma espada na mão. E se eu andar, ele vai matar eu e você. E a Bíblia diz, como assim? Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele agora vai bradar e vai dizer para ele assim, a jumenta está certa. Não é para você ir do seu jeito. E eu queria deixar essa palavra hoje para você, dizendo assim, é tempo de parar, de agir com o seu jeito. A Bíblia diz que na cabeça de Balaão, ele estava certo fazendo isso. Ele estaria certo seguindo em frente, era aquele caminho, era do jeito dele. E eu vou te mostrar aqui 3 erros de Balaão que ele cometeu e que talvez eu e você estamos cometendo. O primeiro erro é o erro da desobediência. Deus falou que era para ele ir, mas Deus falou que era para ir do jeito de Deus, não do jeito dele. E ele estava achando que era para ir do jeito dele. Então, primeiro, desobediente. Segundo, olha só, segundo problema, presunçoso. A Bíblia diz que ele estava sendo presunçoso. Ele estava se garantindo demais. Ele estava se exaltando demais. Ele estava se engrandecendo demais. E Deus falou, não, não é por aí. E o terceiro erro que ele estava cometendo, presta bem atenção, o terceiro erro que ele estava cometendo, cegueira espiritual. Em outras palavras, olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Deus abençoe Henrique, que acabou de entrar. Em outras palavras, olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Desobediência não traz vitória. Presunção não traz vitória. E cegueira espiritual não vai te trazer vitória. Novamente, desobediência não traz vitória. Ser presunçoso não traz vitória. E terceiro, ser cego espiritualmente não vai te trazer vitória. Então a palavra de hoje, de Deus para a minha vida e para a sua vida é para. Mas pastor, para. Deus está falando, calma. Ó, Deus está falando para mim e para você. Respira fundo. Bebe água. Descansa um pouco. Porque do jeito que você está indo, não está certo. Deus abençoe Dani, que acabou de chegar.
Deus está falando, para, respira, porque do jeito que você está indo e do jeito que você pode estar fazendo, pode te levar à morte. Tem horas que nós se garantimos demais, é do meu jeito, é da minha forma, é da minha maneira, é com a minha mão, eu vou fazer acontecer, etc. E Deus está falando, para. Esse caminho que você está tomando pode ser um caminho de morte. Esse caminho que você está tomando pode ser um caminho que vai dar errado, que lá na frente você vai até se arrepender por isso. Então Deus está falando hoje, reflita sobre esta palavra. Deus precisou usar uma jumenta, um animal, para que aquele homem, que inclusive era um profeta, hein? Aquele homem que era profeta, parasse naquele momento. Deus estava usando aquela jumenta para falar para aquele homem, para, não é por aí. Se for por aí, vai dar em morte. Se for por aí, vai dar em queda. Se for por aí, vai dar em destruição. Mas pastor, Deus não quer que eu vá em frente. Ontem o senhor não ministrou uma palavra que Deus dizia para ir em frente, para seguir, para prosseguir. Foi. Mas ir em frente da maneira errada, não. Deus abençoe a Thaís que acabou de chegar. Ir em frente da maneira errada, não. Deus está dizendo. Ir em frente fazendo o errado, tomando atitudes erradas, não é assim. Deus, Ele é o maior interessado em te abençoar. Mas Deus não tem aliança com desobediente. Deus não tem aliança com presunçoso. E Deus não tem aliança com cego espiritual. E quando eu falo de cegueira espiritual, eu não estou falando de religião, viu? Eu não estou falando de crente santarrão. Ah, tem visão espiritual porque está na igreja de domingo a domingo. Ah, tem visão espiritual porque usa terno, gravata. Ah, tem visão espiritual porque usa coque no cabelo. Não. Visão espiritual é você agir dentro dos princípios e valores da palavra de Deus. Ter visão espiritual é ter comunhão com Deus. E preste atenção, você pode ter comunhão com Deus na sua casa orando mais, meditando mais na palavra. Deus abençoe o Roberto que acabou de chegar. Você pode ter vida e comunhão com Deus. Mas a palavra de hoje para mim, para sua vida, a palavra de ordem é para, porque nesse caminho você corre o risco de morrer. Deus abençoe a irmã Simara por tá aqui presente com a gente. Eu queria que você que está entendendo essa palavra, escreve amém aí, por favor. Você que está entendendo essa palavra, escreve amém. Escreve amém, ou escreve eu estou entendendo, ou dá um sinal aí com a mãozinha. Você que está entendendo essa palavra, dá um sinal aí para mim saber se você está conseguindo assimilar o que Deus está falando comigo e com você. Você que está entendendo essa palavra, escreve amém aí nos comentários, por favor. Isso, a Claire está entendendo, a Pamela está entendendo. Deus abençoe a Lívia que acabou de chegar, a Veliedre se está entendendo. Deus abençoe a Angélica que acabou de chegar, a Vanessa que está entendendo, a Carol está entendendo, a Simara está entendendo. Olha só, a Jéssica está entendendo, a Thaís está entendendo. Olha só o que essa palavra está falando. O Henrique falou, ó, mal cheguei, mas já entendi. Ó, a Aline está falando que está entendendo. O profeta Diácono Marcos está entendendo. A Jane está entendendo. Glória a Deus. Vocês estão entendendo essa palavra. Deus precisou usar uma jumenta para falar para ele assim, para, porque nesse caminho vai terminar em morte. O Roberto está entendendo. Então, eu vou resumir aqui a palavra de hoje. 3 tipos de comportamentos que Deus não tem aliança. A desobediência com Deus, aquele que é presunçoso, altivo de coração, que se acha demais, que se engrandece demais. Ó, a Camila está entendendo, a Jéssica está entendendo. Deus não tem aliança com desobediente, Deus não tem aliança com presunçoso e Deus não tem aliança com cego espiritual. Amém? Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero orar. Pastor, e como termina essa palavra? Termina com o anjo dizendo para ele assim, ô Balaão, a jumenta está certa. Por que você está maltratando ela? Tem uma hora, gente, que até a jumenta fala assim, eu não servi você a vida inteira?
Por que você está me batendo desse jeito? É sério essa palavra. Ela fala, eu não te servi a vida inteira. Ó, a Angélica tá entendendo, a Lívia tá entendendo. Camila tá entendendo. Ela pergunta, a jumenta pergunta pra ele, por que você tá batendo? Eu te servi a vida inteira. Sabe o que ela fala pra ele? Você acha que mesmo que eu ia te deixar na mão, que eu ia levar você pro caminho de morte? Você acha mesmo que eu ia levar você pro caminho de morte? Eu não ia levar você pro caminho de morte. Eu só parei porque Deus mandou parar. Eu só parei porque Deus mandou parar. Amém? Então guarda essa palavra. Nós não estamos sempre certos. Nós não somos o dono da razão. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. E ter capacidade de errar, nós temos. Agora, às vezes, nos falta humildade para reconhecer o erro e voltar atrás. Deu para entender? Às vezes nós temos capacidade de errar, mas às vezes nos falta humildade para reconhecer o erro e voltar atrás. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero que Deus ele venha tocar e falar melhor ao seu coração. Eu não sei que caminho que você está indo. Eu não sei. Mas se você estiver fazendo um caminho que é contrário à vontade de Deus, para e obedece a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. E grava isso. A obediência vai te levar a grandes caminhos de vitória, no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, quero orar por sua vida, e eu creio que Deus ele vai te visitar aí onde você está nesse momento. Vamos orar, Radassa? Nós vamos orar por você agora em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai, essas pessoas que estão aqui na live, a Pamela, a Carol, a Jéssica, meu Deus, o diácono Marcos, a Aline, o Henrique, Senhor, a Simara, meu Deus, a Vanessa. Senhor, são tantas pessoas. Eu te louvo primeiro pelo número de pessoas que está assistindo essa live. Está aumentando para a glória do teu nome. Senhor, eu quero abençoar essas vidas. Senhor, se nós temos sido presunçosos, se nós temos sido desobedientes, se nós temos sido, meu Deus amado, altivo de coração, perdoe as nossas vidas. Tenha de misericórdia de nós, ó Deus. Visite esta pessoa agora. Dê a ela capacidade e poder de decisão. Assim como ela decidiu fazer o errado, ela pode agora também, Senhor, tomar a decisão de fazer o certo. E eu tenho certeza que a sua misericórdia vai alcançar essa vida, vai alcançar esta pessoa. Senhor, repreenda todo mal. Dê ao teu povo hoje capacidade para dormir. Dê ao teu povo hoje capacidade para descansar. E que o teu nome ele seja em tudo exaltado, em tudo engrandecido e em tudo glorificado. Eu te abençoo neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus ele abençoe a sua vida. Lembrando a todos que amanhã, à meia-noite, nós estaremos novamente aqui com a live. Lembrando também que pela manhã nós estamos em jejum. Quando você acordar, a sua primeira hora, você vai jejuar na presença de Deus. A sua primeira hora. Você vai acordar, não vai tomar café, não vai tomar leite, não vai comer bolacha, não vai comer pão, nada. Você vai orar, falar, Senhor, eu te apresento o meu dia nas tuas mãos. Que o Senhor seja meu guia, que o Senhor me abençoe e que o Senhor me dê vitória. E eu tenho certeza, Deus tem muita coisa a fazer na sua vida. Basta você crer e obedecer a palavra de Deus. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite e fiquem na paz do Senhor Jesus.